Bom, seguindo aqui com o nosso módulo 2, dimensionamento de condutores, nós estamos estudando dimensionamento de condutores em baixa tensão e a gente vai falar um pouco sobre paralelismo de condutores. Qual a necessidade de se paralelizar condutores? Quais são as considerações que nós devemos levar em conta para a realização de um paralelismo adequado, seguro? Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso a partir de agora. Para reforçar essas discussões, a gente vai partir de um exemplo hipotético. Okay? Então, esse exemplo vai levar em consideração que o método de referência dessa estrutura, que a gente está considerando uma estrutura trifásica, a 3 condutores, cuja a maneira de instalação nos levou ao método de referência B1. Então, nós temos aqui a apresentação da tabela 36 da NBR 5410, tabela de dimensionamento de condutores, para condutores de cobre ou alumínio com isolação de PVC. Vamos considerar também que essa estrutura, esse circuito, ele tem uma corrente de projeto já corrigida de 405 amperes. Bom, como a gente, por hipótese, escolheu o método de referência B1, 3 condutores carregados, então nós temos aí a coluna em amarelo de todas as possibilidades que nós teríamos, desde 50 mm² até uma bitola de 1000 mm². Bom, para essa corrente de projeto corrigida e para esse método de referência, nós chegaríamos a uma bitola igual a 300 mm². Então, significa dizer que se nós fôssemos dimensionar um condutor para atender a esta corrente de projeto corrigida, esse condutor seria de 300 mm². Então, as 3 fases, cada uma das fases, fase A, B e C, seriam compostas, cada uma delas, por um condutor igual a 300 mm². Certo? Esse condutor ele tem uma corrente máxima, suportada para essa condição, para esse método de referência, para essa condição de instalação igual a 426 amperes, o que supera a nossa corrente de projeto corrigido. Então, estaria super adequado esse dimensionamento, essa escolha. Mas, que tal nós, ao invés de trabalharmos com esse condutor, que já tem uma bitola mais expressiva, uma bitola que já é mais difícil de trabalhar, o manuseio com ela, o manejo com uma bitola dessa envergadura já é mais complicado. Que tal a gente dividir essa corrente para que nós tenhamos a possibilidade de trabalhar com a bitola menor? Então, vou escolher dividir essa corrente por 3. Então, se eu divido essa corrente por 3, eu já estou pensando em transformar aquele que era um condutor por fase de 300 mm² em 3 outros condutores. 3 condutores por fase. Tá certo? Então, na fase A eu teria 3 condutores, na fase B 3 condutores, na fase C 3 condutores. Só que esses condutores de cada uma das fases trabalhariam em paralelo, paralelizados. Muito bem. Então, o método de referência é o mesmo, não mudou nada, as condições são as mesmas, e eu simplesmente peguei a minha corrente de 405 amperes, dividi por 3, o que resultou numa corrente igual a 135 amperes. Para essa nova corrente, considerando o mesmo método de referência, nós teríamos uma bitola de 70 mm². Olha como diminuiu. Então, uma bitola de 70 mm² já é muito tranquila para se trabalhar. Essa bitola foi escolhida porque 70 mm² me resultaria numa corrente IZ, a máxima corrente suportada pelo condutor para estas condições de instalação, igual a 171 amperes, o que supera a corrente em cada um dos condutores. Então, nós, ao invés de trabalharmos com um condutor de 300 mm² por fase, nós trabalharemos com 3 condutores de 70 mm² por fase. Tá certo? Então, essa é a principal necessidade de se
paralelizar condutores. Então, se eu tenho um alimentador que precisa levar um pacote de energia expressivo para uma determinada instalação elétrica, muitas vezes se paraleliza os condutores para que você tenha a possibilidade de trabalhar com condutores de bitolas menores, certo, pessoal? Então, esse aqui é o principal motivo, o porquê, né, a necessidade, a motivação que nos leva a realizar o paralelismo de condutores. Mas existem algumas considerações que nós devemos levar em conta, tá certo? Por exemplo, os condutores devem ter aproximadamente o mesmo comprimento, os condutores devem ter o mesmo tipo de isolação, ou seja, eu não posso trabalhar com um condutor nesse paralelismo. Por exemplo, ali eu transformei um condutor de 300 em 3 de 70, eu não posso pegar um de 70 com isolação de PVC e 2 com isolação de XLPE, por exemplo. Okay? Porque o comportamento deles é diferente. Diante da mesma temperatura, eles se comportam de forma diferente, do ponto de vista da resistência e indutância. Então, eu vou ter alteração do comportamento de um condutor com uma isolação e outro condutor com outra isolação. E o que me pode resultar em desequilíbrio de tensão. E que a gente está tentando aqui, a gente vai lutar o tempo inteiro aqui no paralelismo de condutores para evitar o desequilíbrio de tensão. A gente vai já conversar um pouquinho mais sobre isso. Os condutores devem ter a mesma seção nominal. A corrente conduzida por qualquer condutor não deve levar o mesmo a uma temperatura superior à temperatura máxima para o serviço contínuo, esta quinta consideração aqui, ela está bastante alinhada com a segunda. Os condutores devem ter o mesmo tipo de isolação, tá certo? Eles também devem ter o mesmo tipo de material, né? Eu não posso trabalhar com um condutor de cobre e outro de alumínio para aquele paralelismo. Devem ser tomadas todas as medidas para garantir que a corrente seja dividida igualmente entre os condutores. Que medidas são essas? Por exemplo, todas essas que nós fizemos anteriormente, elas já estão alinhadas com essa consideração, tá certo? Então, eles devem ter o mesmo comprimento, porque se eles têm o mesmo comprimento e são exatamente iguais, ou seja, eles são de cobre, com o mesmo comprimento, com a mesma isolação, ou seja, eles responderão da mesma maneira à mesma temperatura, para a mesma temperatura de serviço, tá certo? Então, significa dizer que as resistências são mais ou menos parecidas. Eu não vou ter diferença nas resistências, não vou ter diferença nas quedas de tensões. Se eu tiver algum tipo de diferença em queda de tensão entre um e outro, então realmente eu posso ter desequilíbrio na tensão. Tá? Os condutores não devem conter derivações. Claro, porque se um condutor contém derivação, significa dizer que ele pode ter uma carga maior do que a dos outros. E obviamente, terá uma corrente maior. Tendo uma corrente maior, mais uma vez eu caio na questão do desbalanço, certo? O desbalanço de corrente, nesse caso, que levará a um desbalanço de tensão. Bom, os desequilíbrios de corrente se devem à diferença entre as indutâncias mútuas dos cabos, que podem chegar a valores expressivos, muitas vezes da ordem de 30%, entre o condutor mais carregado e o condutor menos carregado para a mesma fase. Então, o que a gente faz para evitar esses desequilíbrios? Tá certo? Então, comumente, pessoal, existem duas maneiras bem clássicas de se montar, de se dispor, tá certo? Os condutores. Uma delas, essa que vocês estão vendo aí nessa figura, eles estão em uma posição plana. A outra é uma posição em trifólio. Vou mostrar no próximo slide. Mas, tanto para uma posição quanto para outra, se você não tomar algumas medidas, você pode resultar... Se você não toma determinadas medidas, tá certo? O teu condutor
em paralelo, ele pode levar a desequilíbrio de tensão. Então, que medidas são essas? Olha só. Vocês estão vendo que aqui eu tenho 3 condutores por fase, né? Eu tenho a fase RST, então na fase R eu tenho este condutor aqui, certo? Tenho este outro e tenho este outro. Na fase S, esse e esse. E na fase T, este aqui, este e este. Muito bem. Então eles estão paralelizados, os condutores da mesma fase. Então, esse aqui está jampeado com esse e está jampeado com esse. S jampeado com S, e os T's da fase T todos jampeados também. Mas a disponibilização sobre o conduto, imagina que isso aqui é um conduto, uma bandeja, tá certo? Uma bandeja que ela é aberta, pode ser perfurada também. Ela pode ser aberta e ainda pode ser perfurada para favorecer a ventilação. O que acontece? Olha só. Sempre, se você imaginar uma forma de onda trifásica, senoides, né, espaçadas de 120 graus, né, senoides trifásicas, eu sempre vou ter 2 correntes indo e uma voltando, ou 2 correntes voltando e uma corrente indo. Então eu vou considerar eu vou considerar aqui um exemplo aleatório. Eu vou denotar por X a corrente que está indo, né, entrando no plano do monitor, e a corrente que está saindo do plano do monitor, vou colocar um pontinho. Então eu vou considerar que RS estão entrando no plano. Okay? RS entrando. Esse aqui está entrando. Esse aqui também está entrando. Aqui, saindo do plano. T está saindo. Então eu vou desenhar tudo T logo para não ter perigo de errar. O T está saindo do plano e o resto entrando. Muito bem. Olha só. Então, vocês estão vendo que aqui, espaçados de um diâmetro de bitola do condutor, né, eu tenho condutores que estão na mesma fase. E isso significa dizer que se a corrente está saindo do plano, o fluxo magnético, tá certo? O campo magnético criado por essa corrente, ele está subindo aqui, e para essa daqui está descendo aqui. Então aqui eu vou chamar de φ, esse aqui também, φ, tá certo? Do outro lado, aqui no R, tá certo? Ele está descendo aqui. E aqui está subindo. Muito bem. Vou chamar a linha para... Muito embora as correntes elas precisem ser iguais na mesma fase, tá certo, pessoal? Eu vou chamar de linha só para não dizer que é exatamente igual. O esperado é que todas as correntes sejam iguais e os fluxos também todos sejam os mesmos. Mas o importante é o que eu vou falar agora. Estes fluxos aqui, tá certo? Estes fluxos adjacentes, eles se anulam. A mesma coisa está acontecendo aqui desse lado. Esses fluxos estão se anulando. Se eu não tomar esse cuidado, pessoal, de colocar, de espalhar, tá certo? Esses condutores com essa disposição, RST, TSR, RST, eu não poderia minimizar essa somatória aqui. O ideal é que esse somatório seja zero, tá certo? Até porque eu tenho condutores que estão levando a mesma corrente, ó. Mas tem outra questão. Eu tenho impedâncias mútuas. Por quê? Porque eu tenho um campo de um condutor influenciando no outro. Então eu posso ter pequenas variações, mas
o ideal é que isso aqui fique mínimo. Esse saldo aqui fique mínimo, esse saldo fique mínimo. Porque é justamente esse saldo aí, o surgimento de um fluxo concatenado aí nesse espaço que vai fazer com que apareça uma indutância mútua mais forte e vai causar desequilíbrio. Tá certo? Como ele falou mais acima, eu posso ter desequilíbrios, em determinados casos, até 30%. Isso é muito complicado. Tá? Isso é muito complicado. Porque eu posso expor determinadas cargas a uma tensão que está inadequada para elas. Ok? Então, isso aqui, nós vimos para a disposição plana e agora o trifólio é semelhante. Porém, aqui no trifólio, eu guardo uma distância igual a 2 vezes o diâmetro. A diferença é só essa, mas aqui eu tenho R, T, S, S, T, R, R, T, S. Certo? Então, uma disposição parecida com o que nós tínhamos lá na disposição plana. Bom, determinação da seção dos condutores de circuitos trifásicos na presença de harmônicas. É muito comum, pessoal, nós termos correntes harmônicas devido à presença mais forte hoje do que antigamente, aliás, muito mais forte hoje do que antigamente, de cargas não lineares. Então, qualquer carga, ou quaisquer cargas que fazem uso da eletrônica de potência, podem ser fontes geradoras de correntes não lineares. E as correntes não lineares, elas podem ter desequilíbrios e podem ter distorções. Mas o fato é que elas com toda certeza, elas terão harmônicos. Ok? Bom, então ele diz o seguinte: quando num circuito trifásico com nêutron, servindo a cargas não lineares, cujos componentes harmônicos de ordem 3 e seus múltiplos circulam nos condutores carregados, deve-se aplicar sobre a capacidade de corrente de 3 condutores carregados, dado nas tabelas 36 e 37, o fator de correção devido ao carregamento do nêutron. Esse fator de correção é de 0,86, independentemente do método da instalação. Então, não depende do método de referência. Eu tenho que fazer para todos. Então, de uma maneira geral, tá? Eu vou falar de uma maneira geral, depois a gente traz aqui para a nossa sessão, que a gente está tratando agora da presença de correntes harmônicas no nosso circuito. Então, de uma maneira geral, se eu tenho um circuito trifásico a 4 fios e eu tenho circulação de corrente no neutro, professor, como é que eu posso ter circulação de corrente no neutro? Duas possibilidades. Primeiro, eu tenho um desequilíbrio de cargas. Se eu tenho um desequilíbrio de carga, todo o saldo de carga, ele fluirá, eu estou falando em termos de corrente, tá certo, pessoal? Fluirá através do neutro. Ótimo, isso é uma possibilidade. Isso é comum? Bastante. No sistema de distribuição é muito comum. Dentro de um prédio de múltiplas unidades consumidoras, é bastante comum. Já falei para vocês sobre isso. Principalmente por conta do dessincronismo, tá certo? Dessincronismo das cargas. Ou seja, eu tenho um apartamento que está fechado, um outro apartamento, os moradores passam o dia lá, no outro apartamento o morador só chega à noite. Então, por falta dessa falta de sincronização, tá certo? Essa dessincronização, ela leva naturalmente ao desbalanço de carga. E a corrente proveniente do desbalanço de carga, ela flui pelo neutro. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade é que, mesmo que eu não tenha desequilíbrio de carga, mas se eu tiver correntes harmônicas de ordem 3 e seus múltiplos, porque todos eles são componentes de sequência zero, e a gente sabe que as correntes de sequência zero, elas fluem pelo neutro, então eu também terei um neutro carregado.
por conta das correntes harmônicas de terceira ordem e seus múltiplos. Então, essas correntes elas fluem pelo neutro. Então, eu tenho duas possibilidades. Para as duas possibilidades, eu utilizo o fator devido ao carregamento do neutro, esse fator de 0,86. Como é que eu utilizo ele, professor? Simplesmente eu faço todo o cálculo do dimensionamento, como a gente já viu nos vídeos anteriores, normalmente, tá certo? Faço normalmente, mas quando eu vou escolher, eu fiz o cálculo da corrente de projeto, tá certo? Levando em consideração todos os fatores de correção, então agora eu já tenho o cálculo da corrente de projeto corrigida, né? Corrigido por todos aqueles fatores, seja fator de temperatura, né? Fator de correção devido à temperatura, fator de correção devido à variação na resistência térmica do solo e também o fator de agrupamento de circuitos, agrupamento de condutores. Muito bem, leve em consideração esses três. Eu já tenho um valor de corrente corrigida. Aí eu vou levar na tabela, digamos, a tabela 36. Escolhi o meu método de referência, escolhi a coluna, se são 2 ou 3 condutores carregados. Se eu estou trabalhando com 4 condutores carregados, eu vou escolher a coluna 3. Então, todos aqueles valores que estão na coluna 3, eles vão ser multiplicados pelo 0,86. A gente vai resolver daqui a pouco um exemplo sobre isso, para ficar mais claro. Certo? Então, todos aqueles valores, eles serão afetados, como diz aqui isso aqui é o texto da própria norma, certo? Então, a capacidade de corrente, tá certo? Para 3 condutores carregados, todos eles serão afetados por essa quantidade aqui, por esse fator 0,86, independentemente do método de instalação utilizado. Então, o método de referência, eu não tenho que me preocupar com ele, independe do método de referência, aplico para todos. Bom, dito isso, como é que eu determino o valor da corrente eficaz, tá certo? Para um circuito que contém harmônicos? Para um circuito que contenha o valor somente a fundamental, então não tem problema. O cálculo que eu faço já é o próprio valor da corrente de projeto, tá? Porque eu estou considerando que eu só tenho a presença da componente fundamental. Mas se eu tenho outras componentes, eu tenho que levar em consideração esse cálculo muda um pouco. Então eu tenho que fazer o meu cálculo da corrente de projeto, levando em consideração só a fundamental. Como é que eu faço isso, professor? Como a gente aprendeu até agora. Por exemplo, se eu quero fazer o cálculo da corrente de projeto de um circuito terminal de um motor. Então eu pego a potência dele em CV, multiplico pelo fator para corrigir para kW, 0,736. Se ele é trifásico, divido por raiz de 3 vezes 380 vezes o rendimento vezes o fator de potência. Então, quando eu faço isso, tá certo? Quando eu faço isso, eu já tenho lá a minha corrente de projeto. Ok? Então, mais uma vez, se eu tenho um circuito terminal, quero determinar a corrente de projeto dele, simplesmente peguei o valor da potência em CV, multipliquei pelo 0,736, aí já estou passando para kW, certo? E divido por raiz de 3, ainda há pouco eu falei em 380. No caso aqui, como você já está considerando kilowatts, então aqui a gente vai colocar em kV, para não alterar, para o resultado sair em ampere, direitinho. Então, eu divido por raiz de 3 vezes 0,380 vezes o rendimento, vezes o fator de potência, tá certo? Então, assim eu terei o valor da corrente em amperes. Mas aí, nesse caso, eu estou levando em consideração somente a corrente fundamental. Aí, eu preciso saber se existe componente harmônico. E quais são os seus valores. Para todas essas componentes entrarem também para o cálculo. E o cálculo é feito dessa forma. Primeiro, calculo o valor da corrente fundamental, como eu falei ainda há pouco para vocês. Vejo cada uma das harmônicas presentes e faço essa conta. O valor da minha corrente de carga,
Na verdade, ela vai ser a raiz quadrada da fundamental ao quadrado, mais todas as harmônicas presentes, o somatório de todas as harmônicas presentes, das correntes harmônicas presentes ao quadrado, certo? Então, aqui a gente trouxe um exemplo só para fixar, um exemplo bem simples, mas a gente vai tentar fazer o mais realista possível, certo? Então ele diz o seguinte: determinar a seção dos condutores de fase de um circuito que alimenta um CCM, ao qual estão conectados várias máquinas de controle de comando numérico, que comandam uma potência, que demanda uma potência de 84 kVA em 380 volts. A máquina de comando numérico, pessoal, ela tem uma eletrônica de potência muito forte associada a ela, que ela é um centro de usinagem, né? Ela desbasta e constrói peças mecânicas, né, em aço, qualquer matéria que você deseja, né? Aço rápido, latão, ferro fundido, o que quer que seja. Bom, nas medidas efetuadas no circuito foram identificados componentes harmônicos de terceira, quinta e nona ordens, com valores respectivamente iguais a 40, 28 e 15 amperes. Os condutores são do tipo isolado em PVC e estão instalados em eletroduto de PVC contido em canaleta ventilada construída no piso. Então a gente vai fazer o dimensionamento disso aqui com todo o ferramental, pessoal, teórico, que nós já aprendemos. Então vamos lá. Para a solução, a primeira coisa é a determinação da corrente de projeto, aquilo que eu falei para vocês. Então, eu já estou levando em consideração que essa minha corrente em kVA já é na entrada, tá certo? Que a minha corrente não, que a minha potência, né, a minha demanda, né, a potência demandada pelo controle de comando numérico, ele já está em kVA, portanto, já foi considerado rendimento e fator de potência. Agora eu vou dividir simplesmente pelo raiz de 3 380, que é a tensão de linha. Cheguei a uma corrente de 127,6 amperes. De acordo com o que ele descreveu, o método de referência é esse aqui, olha só, 42. Condutores isolados em eletroduto de seção circular contido em canaleta ventilada embutida no piso, é o B1. Opa, então fui lá na minha tabela, tá certo? Fui lá na minha tabela 36 da NBR 5410 e selecionei aqui o meu método P1. Minha corrente fundamental é 127,6 amperes. Olha só, como eu não vou considerar aqui, pessoal, um fator de correção, só para simplificar um pouco, para não estender muito, mas nos próximos exemplos a gente deve considerar tudo, tá certo? Aqui é mais um exemplo de fixação, só para vocês observarem a diferença de quando eu considero as harmônicas e quando eu não considero as harmônicas, né? Considero somente a fundamental. Isso daí pode dar uma diferença importante no dimensionamento, tá? Bom, e aí eu bastaria um condutor de 50 milímetros quadrados, porque os 50 milímetros quadrados já tem uma corrente máxima de 134 amperes para esse método de referência, o que supera a minha corrente calculada. Muito bem. Então, circuito trifásico seriam 3 condutores de 50 milímetros quadrados, um condutor por fase. Beleza. Determinação da corrente de carga considerando a contribuição das harmônicas de corrente. Então, tenho aqui os harmônicos sendo levados em consideração agora, porque eu tenho a minha fundamental, que eu já havia calculado, e os harmônicos de terceiro, quinto e nona ordens foram fornecidos. Agora eu cheguei a uma corrente de 137,4 amperes, fazendo este cálculo. As condições não mudaram, tá certo? De montagem, então continuo aqui com B1, porém a minha corrente de carga agora não é mais aquele de 127, sim de 137 amperes. 137, eu já superei a corrente máxima suportada pelo condutor de 50 milímetros quadrados. Então, próximo condutor, 70 milímetros quadrados, é o que vai me satisfazer agora. Então, se eu considerei ou não considerei, tá, ok?
o valor das correntes harmônicas, né, presentes no meu sistema, isso daí pode dar um impacto, tá certo? Um impacto bastante importante no dimensionamento do condutor. Bom, eu trouxe um exemplo aqui para a gente discutir e a gente vai abordar justamente o uso, o emprego daquele fator por conta do carregamento do nêutron, né, o fator de 0,86 que a gente discutiu há pouco. A gente vai aplicar agora em um exemplo. Tá? Então, vocês estão vendo que eu tenho uma linha trifásica, tenho um nêutron disponibilizado, porque eu tenho a mistura de cargas monofásicas e trifásicas nesse circuito. Então, eu tenho cargas entre a fase A e o nêutron, entre a fase B e nêutron, entre a fase C e nêutron, e tenho uma carga trifásica sendo alimentada pelas três fases, sem a presença de nêutron para essa carga trifásica. Bom, então o exemplo diz o seguinte. Determinar a seção dos condutores de fase do circuito trifásico mostrado na figura abaixo, sabendo que serão utilizados cabos isolados em PVC, então, tabela 36 NBS 5410, em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Eletroduto de seção circular embutido em alvenaria, pessoal, seção circular embutido em alvenaria já cheira a método de referência B1. Então, aqui o nosso método de referência é o B1, certo? É clássico para o B1. Considere que em todas as potências mostradas já foram considerados os respectivos rendimentos. Considere que esse circuito é único dentro do conduto que eu levo. Então, já está dando uma ideia aqui também do fator de agrupamento. Ele vai ser unitário, porque esse circuito é único, ou seja, ele não vai interferir na temperatura de um outro circuito e nem o outro circuito irá interferir em um aumento de sua temperatura devido à presença de mais de um circuito. Considerar a temperatura ambiente igual a 40 graus Celsius. Aqui sim, aqui eu já vou precisar recorrer à tabela 40, porque como a minha temperatura ambiente é diferente da temperatura de referência da NBS 5410, né? Temperatura de ambiente da 5410 ela trabalha sempre com 30 graus Celsius, aqui eu estou com 40. Então, essa diferença aí vai resultar num fator devido a essa diferença de temperatura. Então, vai existir um fator de correção inerente à temperatura. E, só para constar, o método de referência é o B1, eu já tinha discutido com vocês. Perfeito? Então, aqui nós, provavelmente, o que nós vamos calcular a corrente em cada uma das fases, ok, pessoal? E está tudo desbalanceado, né? Vocês estão percebendo? A gente vai calcular a corrente em cada uma das fases e vamos utilizar os fatores de correção. Então, fator de correção de temperatura, vamos utilizar. Fator de correção devido à resistência térmica, nós não utilizaremos, certo? Porque não é o caso. Esse circuito ele não está enterrado aqui no solo, então não é o caso. E o fator de correção devido ao agrupamento de circuitos é unitário, como eu já discuti com vocês. Então a gente deve utilizar somente o fator devido à temperatura. Vamos avante. Determinação da corrente de projeto por fase. Então, inicialmente vou calcular a corrente na fase A, entre a fase A e o nêutron, não na fase A, porque existe uma diferença, pessoal. Vai existir a corrente entre a fase A e o nêutron, mas vai existir também a corrente na fase A devido à carga trifásica. Então a gente vai ver as duas contribuições. Primeiro a gente vai considerar as correntes relativas aos circuitos monofásicos, entre fase A e nêutron, entre fase B e nêutron, entre fase C e nêutron, inicialmente. Tá? Depois a gente calcula a corrente trifásica. Então, entre a fase A e o nêutron tem duas cargas, C1 e C2. 1.800 dividido pela tensão 220 vezes o fator de potência. Mais 4.200 dividido pela mesma tensão 220 vezes o fator de potência. Cheguei à corrente 37,5 amperes. Fase B. Então, entre o B e o neutro, eu tenho carga C3, 3.600 dividido por 220 vezes o fator de potência, 27,3 amperes. E entre a fase C e o neutro, nós temos 2.200 watts dividido por 220 volts
e dividido pelo fator de potência de 0,80, chegando a 12,5 amperes. Finalmente, nós temos a corrente trifásica, né? Corrente que vai ser alimentada, que vai alimentar essa carga C5, essa carga trifásica. Então seria os 8.000 watts dividido por raiz de 3, 380, tensão de linha, vezes fator de potência 0,65, que resulta em uma corrente de 18,7 amperes. Então veja que na fase A eu terei a contribuição das cargas monofásicas e da carga trifásica. Na fase B, contribuição da carga monofásica e da carga trifásica. E na fase C, contribuição da carga monofásica e da carga trifásica. Okay? Então as correntes das fases seriam, na fase A, 56,2 amperes, fase B, 46 amperes, fase C, 31,2 amperes. Então vocês estão observando que a fase A ela se destaca. A corrente na fase A ela é superior. Então essa é a corrente que a gente vai usar como referência para fazer o dimensionamento dos condutores. Porque os condutores eles têm que ser todos com a mesma bitola. Tem que ser todos iguais. Circuito trifásico. Tá certo? Então a gente vai usar o pior caso, a fase cuja corrente é a maior, a mais elevada, para fazer o dimensionamento desse condutor. Muito bem. Fator de correção de temperatura, 40 graus Celsius. Isolação de PVC, então 0,87 é o meu fator. Minha corrente considerada, a corrente de projeto 56,2, é a corrente da fase A. Vou dividir por esse fator, vai me resultar em 46,6 amperes. De posse disso, então nós temos a corrente de projeto já com todas as correções possíveis, né? E para esse exemplo foi somente a correção até agora, tá? Até agora. Somente a correção por conta da temperatura. Então a gente vai recorrer à tabela 36 da NBS 5410, o método de referência está aqui em cima, o B1, como havia adiantado para vocês. E nós naturalmente faríamos essa escolha. B1, 3 condutores carregados, 64,6 amperes, o que nos daria uma seção para os condutores de fase, né, igual a 16 milímetros quadrados. Então, caso não fosse usado o fator de correção pelo carregamento do condutor neutro, o 0,86, a seção dos condutores seria essa daí mesmo. Ocorre que nós temos também o carregamento do neutro. Aqui nós não temos 3 condutores carregados, mas sim 4 condutores carregados. E como eu já adiantei para vocês, a gente já discutiu isso previamente, todas as tabelas da NBS 5410, desde a 36 até a 39, elas não trazem a coluna para 4 condutores carregados. Ao invés disso, ela nos fornece um fator, esse 0,86, para que nós possamos atuar nessas tabelas. Então a gente vai ver como é que emprega esse fator. Então, como falei para vocês, porém, o fator 0,86 afetará toda a coluna em amarelo. Assim nós teremos, olha só, eu construí uma outra coluna, certo? Coloquei do lado esquerdo as seções, 16, 25, 35, 50, é o suficiente. E do lado direito, a corrente máxima suportada para estes condutores, para essas bitolas, para esse determinado método de referência, B1, só serve para o B1, tá certo? E aí, os valores eles já foram afetados pelo 0,86, ou seja, eu peguei o 68, multipliquei pelo 0,86 e me resultou em 58,5. 89 vezes 0,86, 76,5. 110 vezes 0,86, 94,6 amperes. E 134 vezes 0,86, 115,2 amperes. Então, ou seja, o condutor, ele passou, a bitola de 16 milímetros quadrados, ela não mais suportaria esta corrente corrigida, porque por ela ter sido afetada pelo fator de 0,86, o valor máximo suportado por essa bitola passou a ser 58,5 amperes. E a minha corrente de projeto corrigida já é 64,6. Então, vai passar para o próximo. Bitola 25 milímetros quadrados, mesmo tendo o
o valor 89 afetado pelo 0,86 ainda ficou em 76,5 amperes, o que supera a minha corrente corrigida. Então, essa aqui será a bitola que nós deveremos utilizar. Então, os condutores de fase A, B, C, eles serão dimensionados, ao invés de serem dimensionados para a bitola de 16 milímetros quadrados, que seria normalmente a escolha se nós estivéssemos falando de 3 condutores carregados, essa bitola passará para 25 milímetros quadrados, porque nós estamos falando de 4 condutores carregados. Ok, pessoal?